Iceberg 20 vezes maior que Manhattan se separa da Antártica. Vídeo. Um iceberg gigante com cerca de 1.270 km², cerca de 20 vezes o tamanho de Manhattan, se desprendeu plataforma de gelo Blunthan de 150 metros de espessura na Antártica, aproximadamente uma década após ter sido detectada uma rachadura. Tais acontecimentos são, na verdade, parte do ciclo normal das geleiras polares, sendo que não há evidências de que as mudanças climáticas tenham contribuído para o desprendimento do iceberg, de acordo com pesquisadores da Pesquisa Antártica Britânica, base na sigla em inglês. O BAS nos mostra em vídeo a extensão da rachadura que acabou por quebrar a plataforma de gelo. O cientista, que se encontrava na estação da pesquisa Halley da BAS, não deverão ser afetados pelo sucedido, pois há vários anos atrás preveniram que algo idêntico que passaria tendo mudado para outro local. Monitorarmos plataforma de gelo diariamente usando uma rede automática de instrumentos GPS de alta precisão que circunda a estação. Este medem com a plataforma de gelo está se deformando e se movendo, explicou o professor Dami Gene Francisco, diretor do BAS. Porém, em meados de fevereiro, a equipe de 12 pesquisadores da BAS saiu da estação de pesquisa, pois o inverno antártico escuro e as temperaturas que podem chegar até os 50 graus negativos. No que toca à parte quebrada da geleira, Francis diz que seu destino ainda é incerto, sendo que nas próximas semanas ou meses o iceberg gigante poderá se mover para longe ou pode encalhar, permanecer perto da plataforma de gelo. Brunt, com a agência Sputnik Brasil. CTF concede domiciliar a empresário preso em operação contra Crivella. O empresário Rafael Ferreira Alves foi preso em dezembro do ano passado na operação que teve como alvo o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O ministro do Supremo Tribunal Federal, CTF, Gilmar Mendes, mandou soltar o empresário Rafael Ferreira Alves, preso em dezembro do ano passado na operação que teve como alvo o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Na decisão divulgada neste sábado 27, o ministro substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. No dia 12 de fevereiro, Gilmar Mendes autorizou Crivella a deixar a prisão domiciliar com decisão. O ex-prefeito não precisa mais permanecer em casa, mas deverá cumprir medidas cautelares com comparecimento periódico da Justiça, proibição de sair do país, de manter contato com outros investigadores, além de entregar passaporte à Justiça. No ano passado, o ex-prefeito foi preso em ação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, e da Polícia Civil como desdobramento da Operação Hades, que apura suposta corrupção na prefeitura da cidade e tem como base a delação do doleiro Sérgio Mizai. Na decisão, a defesa de Crivella declarou que a decisão do ministro foi acertada na medida em que as gravosas restrições cautelares eram desnecessárias com a Agência Brasil. Matéria-prima para produzir 12 milhões de doses da vacina chega ao Rio. O material será processado pelo Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos, que produzirá os mais de 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca e Oxford. Uma remessa de ingrediente farmacêutico ativo da IFA, suficiente para produzir 12,2 milhões de doses de vacina
contra a Covid-19 chegou neste sábado 27 ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão Tom Jobim. O material veio em um avião procedente da China e será encaminhado à Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz ainda hoje. O produto será processado pelo Instituto de Tecnologia de Imunobiológicos do Bio Manguinhos Fiocruz, que produzirá os mais 12 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford. Esse é o segundo lote da IFA que chega para a Fiocruz em 6 de fevereiro. Já havia chegado um lote suficiente para produzir 2,8 milhões de doses que ainda estão sendo processadas pela Fiocruz. Os 15 milhões de doses serão entregues ao Programa Nacional de Imunização para serem posteriormente distribuídas para os estados municipais. Além da IFA, a Fiocruz também recebeu 4 milhões de doses prontas da vacina AstraZeneca Oxford e deve receber mais de 8 milhões no próximo mês com a Agência Brasil. À beira do colapso, Rosa Weber manda o governo federal reativar leitos de UTI em 3 estados. A ministra do Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Saúde custeie a abertura de leitos de UTI para pacientes com Covid-19 nos Estados Unidos de São Paulo, Maranhão e Bahia. A decisão atende aos pedidos dos estados que entraram com ações no Supremo Tribunal Federal STF, argumentando que o governo federal desativou leitos de UTI para a Covid-19 desde janeiro. Em sua decisão, ministra Rosa Weber destacou que o momento atual vem se mostrando ainda mais desafiador diante das evidências científicas de novas cepas, mutações e variantes do coronavírus, acrescentando que não é cientificamente defensável diminuir a quantidade de leitos no momento de alto número de casos de coronavírus. Portanto, de se exigir do governo federal que suas ações sejam respaldadas por critérios técnicos e científicos e que sejam implantadas políticas públicas a partir de atos administrativos lógicos e coerentes, e não é uma lógico nem coerente ou cientificamente defensável a diminuição do número de leitos de UTI em um momento desafiador da pandemia, justamente quando é constatado um incremento das mortes e das internações hospitalares, afirmou Weber. A decisão liminar foi tomada no último sábado, 28, e pode ser revista, mas o governo federal já é obrigado a começar a cumprir com a determinação. A ministra afirmou também que a pandemia da Covid-19 já matou mais de 250 mil pessoas no Brasil e da demora na aplicação de recursos públicos para o combate ao vírus pode multiplicar esse número de óbitos e potencializar a tragédia humanitária. Ocorre que as vidas em jogo não podem ficar na dependência da burocracia estatal ou das idiosincrâncias políticas, ainda que se reconhece que o decréscimo do financiamento de eleitos, dinamismo, imprevisibilidade da evolução da pandemia ou motivada por protocolos orçamentários, os quais a União obrigada a cumprir, completou a ministra com a agência Sputnik Brasil. STF concede domiciliar a empresário preso em operação contra Crivella. O empresário Rafael Ferreira Alves foi preso em dezembro do ano passado na operação que teve como alvo o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, mandou soltar o empresário Rafael Ferreira Alves, preso em dezembro do ano passado na operação que teve como alvo o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Na decisão divulgada neste sábado 27, o
ministro substituído a prisão preventiva por prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. No dia 12 de fevereiro, Gilmar Mendes autorizou Crivella a deixar a prisão domiciliar. Com a decisão, o ex-prefeito não precisa mais permanecer em casa, mas deverá cumprir medidas cautelares como comparecimento periódico à justiça, proibição de sair do país, de manter contato com os outros investigados e além de entregar passaporte à justiça. No ano passado, o ex-prefeito foi preso em ação do Ministério Público dos Estados do Rio de Janeiro, MPRJ, e da Polícia Civil como desdobramento da Operação Hades, que apura suposta corrupção na prefeitura da cidade e tem como base a declaração do doleiro Sérgio Mizrahi. Na ocasião, a defesa de Crivella declarou que a decisão do ministro foi acertada, na medida em que as gravosas restrições cautelares eram desnecessárias, com a Agência Brasil. Hospitais de Porto Alegre superam 100% de ocupação pela primeira vez na pandemia. Uma das unidades chegou a 115% da lotação. Diretora-presidente do Clínicas admite que o hospital já está tendo escolher quais pacientes devem ir para a UTI. Todos os leitos de UTI estão ocupados em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os hospitais da cidade atingiram neste sábado 27, pela primeira vez desde o início da pandemia, o máximo de sua capacidade para atendimento de pacientes com Covid-19. A ocupação chegou a bater 102,67% durante a tarde, recuou para 101,2% à noite. Entre os hospitais que receberam pacientes infectados com o coronavírus, Moinhos de Vento registrou a maior lotação de 115%. Já a Santa Casa bateu 102%. Até a noite, os Clínicas tinham 96,32% e o Conceição 97,33%. Tem sido um cenário que antes não era necessário escolher, fazer uma definição de perfil de risco e oferecer a melhor capacidade tecnológica e de equipe para os pacientes que têm mais chance de sobreviver, versus que têm menos chance de sobreviver. E o que quero dizer com isso? Se escolher os pacientes que a gente acaba de receber para colocar na UTI do hospital, isso é um drama que nenhum médico gostaria de enfrentar na vida. Isto estamos enfrentando nos últimos 15 dias, afirmou a diretora-presidente da clínica, Nadinene Krauzel, de acordo com o G1. Além dos hospitais e as UPAs da capital do Rio Grande do Sul, também estão superlotadas. No postão da Cruzeiro, 8 pessoas em estado grave aguardavam transferência para um leito de UTI. Até a tarde de sábado, também segundo informação do G1. A lotação no local supera em 3 vezes a capacidade de atendimento com a agência Sputnik Brasil. Assembleia da Petrobras emperrada no currículo do general. A Assembleia Geral Extraordinária para referendar a indicação de Joaquim Silva Luna como o novo presidente da Petrobras está embarrada numa exigência básica para o cargo e currículo do general. Para integrar a diretora executiva, o candidato tem de comprovar 10 anos de experiência no setor ou 10 anos em cargo semelhante em empresas do mesmo porte. Mesmo que de outro setor, Silva Luna nunca atuou no mercado de Petrobras. Passou a reservar quase 7 anos em 2014. Exatamente hoje, completa 2 anos na presidência de Itaipu Binacional, sua primeira incursão no universo empresarial. Na reunião
da última terça-feira, o Conselho de Administração da companhia aprovou a realização da Assembleia, mas não definiu a data. E o que se esperava era que, pela urgência da mudança, IAD fosse marcada no tempo mínimo exigido. 30 dias após a autorização, o presidente do Conselho, almirante de esquerda de Eduardo Leal Ferreira, até o início do governo Bolsonaro, em janeiro de 2019, já era o comandante da Marinha. Ficou responsável pela convocação da Assembleia e decidiu esperar aparecer do COP, Comitê de Pessoas da Petrobras, que testará de Silva Luna está ou não apto para o cargo. Vítima recente de um assalto de proporção assombrosa e repercussão mundial, Petrobras teve de passar por uma reformação geral de suas normas internas depois do escândalo revelado pela Lava Jato. Os critérios ficaram mais rigorosos e as responsabilidades mais definidas e a fiscalização mais atenta. Todos os mecanismos foram aprimorados. O COP, um dos órgãos de assessoramento de conselho de administração, tem hoje 4 integrantes. 2 são conselheiros: Rui Schneider, que preside o Comitê Engenheiro Oficial da Reserva da Marinha. Representa o controlador advogado Leonardo Pietro. Antonielli representa os minoritários e outros 2 são membros externos: Sérgio de Toledo Pisa, diretor da Clabin, conselheiro da Oi, e Teles Bertozzo Bronzato, advogado especialista em direito processual civil. O comitê tem 8 dias para examinar o currículo de candidato, prazo prorrogável por mais 8 dias, se necessário. A indicação de Silva Luna foi tornada pública por Bolsonaro há 7 dias via rede social, como costume do presidente, mas não há informações de que os documentos tenham sido encaminhados ao COP, que está em uma batata quente nas mãos. Como declarar óbito ao candidato do presidente ao principal cargo executivo da Petrobras sem infringir o regimento interno e a própria legislação das estatais alterados no esteio do escândalo da Petrobras, e os membros do comitê se sujeitariam a responder pessoalmente pela infração, como adequar o currículo de Silva Luna, que em suas carreiras civil já foi inclusive titular do Ministério da Defesa do governo Temer, as exigências técnicas para a presidência da Petrobras. Militar reformado precocemente em 1988, por indisciplina, ganhando a patente de capitão, com a qual fez carreira política junto ao eleitorado da Caserna, que o elegeu vereador pelo Rio de Janeiro no mesmo ano, e em 1990, já com apoios mais amplos, como de policiais militares, bombeiros e milicianos, iniciou longa carreira como deputado federal, eleito presidente. Em 2018, Jair Messias Bolsonaro adotou o lema: Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Agrada a seu eleitorado de origem e aos evangélicos que têm sido fiéis apoiadores. Mas suas palavras e atos têm demonstrado que o espírito de autopreservação da família italiana dos Bolsonaro, que migrou para o Brasil no século XIX, se apresenta mais forte do que o slogan que adotou. E não é novidade para ninguém sua preocupação com os 3 filhos que estão na política e os demais parentes que conseguiu empregar em seus gabinetes ou em sinecuras públicas.
Na reunião ministerial, de 22 de abril de 2020, que precedeu a saída do ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, no dia seguinte, em meio a um chorrilho de palavrões e impropriedades, o presidente da República disse textualmente: "Eu não vou esperar foder a minha família toda para trocar segurança, chefia da segurança ou ministro." A Covid-19 já tinha feito as primeiras mortes em fevereiro e a decretação da pandemia e do estado de calamidade pública, aprovado pelo Congresso em 20 de março, que deu origem ao pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, estava fazendo um mês. A mobilização inicial da sociedade por medidas de isolamento social, uso de máscaras e medidas profiláxicas, como lavagem constante das mãos com água e sabão e uso de álcool em gel, ajudou a frear a propagação do vírus que pegou o Brasil, como também os Estados Unidos e os principais países europeus, desprevenido de aparelhos respiratórios, macas e CTs, e equipamentos de proteção individual para médicos e profissionais de saúde. Mas afetou a economia e ela foi posta em primeiro lugar pelo presidente, que demitiu o médico Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde, em 16 de abril. Na reunião, em vez de uma explanação do novo ministro, o também médico Nelson Teixe, que ouviu boquiaberto os termos chulos empregados pelo presidente e outros ministros, e ficou estupefato quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, propôs que os colegas aproveitassem que as atenções da imprensa estavam focadas na Covid-19 para passar de baciada a boiada e assim remover decretos e normas de restrições ambientais e em outras pastas. O recado que ficou era de que o presidente da República estava preocupado com a segurança da família e manter a economia funcionando, sobretudo o comércio, e era claramente contra o isolamento. Tolhido, Teixe, medindo as palavras, pouco falou de seu plano, embora insistisse que deviam ser ampliados os testes para se medir a evolução do vírus e da demanda por leitos e hospitais de campanha. Elementos para uma estratégia eficiente de combate. Bolsonaro cortou suas asas de pronto, nomeando como secretário-geral do Ministério da Saúde um general 3 estrelas, Eduardo Pazuello, alegando credenciais em logística. Teixe voltou à iniciativa privada antes de completar um mês no cargo e o general ficou como ministro interino da Saúde. Só foi efetivado em 14 de setembro de 2020. Ao longo do ano passado, todos os ministros e secretários de saúde dos 17 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, e dos 5.570 municípios brasileiros lutaram contra dois inimigos imprevisíveis, o Covid-19 que, como todo o vírus, inclusive o velho influenza, das gripes, que exigia, a cada ano, modificações nas vacinas para se ajustar a seu novo figurino, foi se transformando com o surgimento de novas variantes, ou cepas, e o comportamento errático e negacionista do presidente da República. Como principal autoridade do país, o presidente, em vez de advertir para os perigos do vírus, repetiu Donald Trump e disse que ele era uma gripezinha e, ao contrário de conclamar a sociedade a ter comportamento responsável, evitando aglomerações sem uso de máscaras e asepsia das mãos, era o primeiro a circular abertamente sem máscaras pelo país afora, provocando insanas aglomerações que o inebriavam aos gritos de mito. E se posicionou frontalmente contra a vacinação, disse que não a tomaria para não virar jacaré, prestando um desserviço imenso à saúde pública no Brasil. Já que seu ídolo Donald Trump foi derrotado fragorosamente, e não fraudulentamente, como chegou a sustentar na eleição americana,
e substituído pelo democrata Joe Biden, que mesmo com ritmo mais acelerado na vacinação, assiste à hecatombe de mais de 510 mil mortes pela Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro devia se mirar no exemplo de outro de seus ídolos, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Em campanha de reeleição, usa longo e instrutivo vídeo para conscientizar a população a aderir à vacinação em massa, e o país está em primeiro lugar neste quesito mundial, já estendendo a vacinação aos palestinos que vivem em território ocupado pelo Estado israelense. Ele desmente mitos assemelhados à transformação em jacaré. Imagina se Bolsonaro, o machão que recusa máscaras, coisas de maricas e se diz imbrochável, vai fazer o que o bom senso e a empatia recomendam. Seu ministro da Saúde deu sucessivas demonstrações de inépcia administrativa e de logística. Esteve em Manaus uma semana antes da inadmissível crise da falta de oxigênio, quando uma nova e mais ativa cepa causava mais vítimas, e mesmo alertado para a escassez de oxigênio, o que fez foi reforçar o tratamento precoce, o coquetel de cloroquina, azitromicina e vermífugo, que pode ter algum efeito aos primeiros sintomas, desmentido pelas sociedades médicas, a Organização Mundial de Saúde e os próprios fabricantes, mas é incapaz quando o vírus ataca o pulmão e falta oxigenação natural aos pacientes. Para piorar, no desespero, para tentar remediar a imprevidência, que não é só dele mas de todo o governo Bolsonaro e que tisna a farda de militar, pois o general Eduardo Pazuello permanece na ativa, usou da logística para deslocar pacientes do Amazonas que não tinham como ser atendidos nos leitos lotados e sem oxigênio, de Manaus para cidades do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil, espalhou a cepa para vários municípios que tentam conter sua proliferação com contenção à circulação. Ou o lockdown total. Pois foi o que bastou para Bolsonaro ameaçar, no interior do Ceará, em represália a governador ou prefeito que tomarem medidas de isolamento, cortar o auxílio emergencial das populações locais. A medida é abusiva e inconstitucional, e não pode ser aceita pela Câmara e pelo Senado, e muito menos pelo Supremo Tribunal Federal, para quem a questão seria judicializada em última instância, uma canetada do Executivo excluindo da devolução de impostos recolhidos por toda a população, ou déficits fiscais que serão assumidos direta ou indiretamente por todos, os moradores de regiões ou municípios que recorreram a medidas urgentes e responsáveis de emergência sanitária. O dinheiro que cai no cofre da União vem de todos os brasileiros, e a União, estados e municípios têm obrigação moral de devolver ao cidadão contribuinte sob a forma de prestação de serviços, como vacinação ou atendimento médico pelo SUS, ou auxílio emergencial para quem está vulnerável e sem ocupação. Não era o caso da mulher do deputado Daniel Silveira, do PSL-RJ, com qualificação duvidosa para dirigir o Departamento de Ciência do Jardim Botânico. Bolsonaro conseguiu esta semana completar a sua grande obra, expressa há 10 meses, que era proteger a família. Uma forma transversa de praticar o nepotismo. A prática do nepotismo corria solta na Igreja Católica, até os concílios de Latrão, no começo do século XII, proibir de vez o celibato dos papas e bispos, a nomeação dos sobrinhos dos papas, nepotes, ou apadrinhados, com o uso do aparelho da Igreja Católica em benefício dos familiares. O Superior Tribunal de Justiça, liderado pelo presidente João Otávio de Noronha, que se credencia para ser indicado para a vaga no STF aberta em 12 de junho próximo,
com a aposentadoria do atual decano da Corte, ministro Marco Aurélio Melo, que atingirá os 75 anos, anulou as provas obtidas contra o então deputado estadual Flávio Bolsonaro, hoje senador pelo Republicanos RJ, no inquérito sobre as rachadinhas, o desvio de salários de funcionários alocados em seu gabinete na Alerj, com auxílio de Fabrício Queiroz. Sem essa preocupação e de olho nas eleições de 2022, Bolsonaro parece convencido que o general Pesadelo virou um fardo e quer se descartar dele. O problema é que os militares da ativa veem no descarte desprestígio às Forças Armadas. Como se sua eficiência fosse favorável. Não custa lembrar a inépcia do general-ministro da Saúde, que na hora de reforçar o envio de vacinas para o Amazonas, a partir da capital Manaus, demonstrando que, além de falhas em logísticas, o chefe e seus comandados são ruins de geografia, também enviou as doses para o distante Amapá, AP, cuja capital, Macapá, está distante 1.054 quilômetros de Manaus. A maior diferença é que, enquanto o Amazonas tem 4,2 milhões de habitantes e Manaus tem população de 2,2 milhões de moradores, vivem no Amapá 861 mil brasileiros. O fato é que desenvolto, sentindo-se livre, leve e solto, o então calado e reservado senador Flávio Bolsonaro, ex-sócio de uma franquia de chocolates Copenhagen, já vendida após definhar com a queda de movimento no shopping da Barra, onde as vendas à vista, em dinheiro, eram o forte, voltou às redes sociais esta semana para reforçar o coro das críticas do país às medidas de isolamento social para enfrentamento da Covid-19, em meio ao pior momento da pandemia no país. O isolamento não adianta de nada e já sabemos o resultado, escreveu o filho 01, senador Flávio Bolsonaro, Republicanos RJ, na sua conta oficial do Facebook. O filho 02, o vereador carioca Carlos Bolsonaro, Republicanos RJ, foi pela mesma tecla no Twitter: qualquer um que saia de casa, aglomere e não use máscara, sendo do lado de lá, está permitido, inclusive o discurso de acusar o outro daquele que faz com a maior cara lavada do mundo. A diferença é que as aglomerações são prudentes e sofisticadas e não para ouvir o povo, disse. Já o filho 03, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSL-SP, completou o discurso afinado, dizendo que o lockdown só é eficaz para aglomerar. Ainda não aprenderam com a redução de horário do comércio, tuitou. Famílias são sempre um problema. Sobretudo as de origem italiana. Não me esqueço de uma hilária gravação, de 1974, feita no JB pelo colega Carlos Alberto Vanderlei, com Hermelino Matarazzo, para uma edição da Revista Econômica do JB, que tinha como tema a discussão dos grandes conglomerados. Discutia-se, então, a integração dos conglomerados industriais comerciais com financeiros. Em resposta à indagação sobre o segredo do Grupo Matarazzo, que já estava em decadência e cheio de conflitos familiares, Hermelino, que chegou a jogar de goleiro no Botafogo, rebateu de bate-pronto, misturando português e italiano: são tutti buona gente, tutti una famiglia, tutti. Papa pretende morrer em Roma e não voltará para a Argentina. As declarações foram dadas em entrevista incluída no livro A Saúde dos Papas, do jornalista e médico argentino Nelson Castro, em fevereiro de 2019, no Vaticano, mas trechos da publicação foram revelados nesse sábado.
O Papa Francisco admitiu que não tem medo da morte e imagina que acontecerá em Roma durante seu pontificado ou mesmo após uma eventual renúncia. Ele ainda afirmou que não voltará a viver na Argentina, seu país natal. As declarações foram dadas em entrevista incluída no livro A Saúde dos Papas, do jornalista e médico argentino Nelson Castro, em fevereiro de 2019, no Vaticano, mas trechos da publicação foram revelados nesse sábado, 27, ao jornal La Nación. Como Papa, em exercício ou emérito. E aqui em Roma? Não volto à Argentina, respondeu Francisco, ao ser questionado sobre como imagina a sua morte, após referir que não tem medo da mesma, mas pensa nela. A fala de Francisco é o último trecho da obra A Saúde dos Papas. Medicina, Complus e Fé. De Leão XIII a Francisco, que será lançado na próxima segunda-feira, 1º, no território argentino. Durante a entrevista, o líder da Igreja Católica também afirmou que não sente saudades da Argentina, principalmente porque viveu lá por 76 anos, mas que se preocupa com os problemas que o país enfrenta. Além disso, Jorge Bergoglio deu explicações sobre a operação realizada em seu pulmão direito, a qual foi submetido em 1957, aos 21 anos de idade, para a extração do lóbulo superior devido a 3 cistos, a dolorosa recuperação, as consultas ao psiquiatra e a necessidade de encarar as neuroses. Quando me recuperei da anestesia, a dor que senti foi muito intensa. Não é que eu não estivesse preocupado, mas sempre acreditei que seria curado, revelou. O argentino ressaltou, porém, que a recuperação foi completa e nunca sentiu limitação em suas atividades. Mesmo em várias viagens internacionais nunca tive que limitar ou cancelar nenhuma das atividades planejadas. Nunca senti cansaço ou falta de ar. Ao longo de sua conversa, o Papa contou que começou a consultar um psiquiatra após episódios ligados à ditadura militar argentina, de 1976 a 1983. Na ocasião, ele era membro dos jesuítas e precisou levar gente escondida para tirá-las do país e salvar vidas. O religioso explica que depois disso teve que lidar com situações que não sabia lidar e foi visitar uma senhora, uma grande mulher que o ajudou a ler alguns testes psicológicos. Durante 6 meses, ela me ajudou a orientar sobre como enfrentar os medos da época. Imagine como foi transportar uma pessoa escondida no carro e passar por 3 postos de controle militar na área do Campo de Maio. A tensão que isso gerou em mim foi enorme, lembrou. Francisco ainda recorda que a entrevista com a psiquiatra também o ajudou a aprender a controlar a ansiedade e evitar decisões precipitadas. Ele, inclusive, falou sobre a importância de um padre estudar psicologia. Estou convencido de que todo o padre precisa saber psicologia humana. A Castro, Jorge Bergoglio comentou sobre suas neuroses, ressaltando a importância de saber onde os ossos rangem, onde estão e quais são os nossos males espirituais. O Santo Padre ainda as classificou como frutos da tristeza e ansiedade. Com o tempo, você aprende sobre suas neuroses. Em relação à ansiedade, o Papa cita Napoleão Bonaparte: "Vista-me devagar, pois estou com pressa." A frase faz referência à necessidade de desacelerar. Entre seus métodos para se acalmar e ajudar a analisar melhor os problemas, ele revela que escuta música clássica. Com a agência ANSA.
Satélite Amazônia 1 chega à órbita com sucesso e inicia transmissão de dados. Em apenas 17 minutos após o lançamento, ocorrido a 1h54, horário de Brasília, o satélite Amazônia 1 alcançou o destino a 752 quilômetros de altitude da superfície da Terra. O lançamento ocorreu a partir do Centro Espacial Satish Dhawan, na cidade de Sriharikota, na província de Andhra Pradesh, na Índia, e marcou dois avanços tecnológicos do país: o domínio completo do ciclo de desenvolvimento de um satélite, conhecimento dominado por apenas 20 países no mundo, e a validação de voo da plataforma multimissão, PMM, que funciona como um sistema adaptável modular que pode ser configurado de diversas maneiras para cumprir diferentes objetivos. A afirmação foi feita por Mônica Rocha, diretora substituta do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. O lançamento do satélite, fruto de uma parceria entre o Programa Espacial Brasileiro e a Índia, foi comemorado na madrugada de hoje, 28, por técnicos, engenheiros e demais membros da equipe de desenvolvimento tecnológico do equipamento. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, acompanhou diretamente do Centro de Controle da Missão na Índia, e fez questão de reafirmar a parceria entre os dois países. Este momento representa o ápice desse esforço de desenvolvimento do projeto, feito por tantas pessoas. Esse satélite tem uma missão muito importante para o Brasil. Essa parceria entre Brasil e Índia vai crescer muito. Portanto, muito obrigado pelo lindo lançamento, lindo foguete, e por todo o esforço. As bandeiras da Índia e do Brasil representam exatamente o que estamos fazendo aqui hoje, uma relação cada vez mais forte, discursou o ministro para a equipe indiana após o anúncio do sucesso da missão. Estou extremamente satisfeito em declarar o sucesso do lançamento preciso do Amazônia 1 hoje. Nesta missão, a Índia e a ISRO, Agência Espacial Indiana, estão extremamente honradas e felizes em lançar o primeiro satélite operado pelo Brasil. Minhas sinceras congratulações ao time brasileiro por essa conquista. O satélite está em órbita, os painéis solares se abriram e está tudo funcionando muito bem, afirmou o presidente da ISRO, Cassivan, ao final da operação. A TV Brasil acompanhou todas as etapas do lançamento em um programa especial com entrevistas, comentários e curiosidades sobre o Amazônia 1 e a nova etapa do Programa Espacial Brasileiro. O Amazônia 1 foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, em parceria com a Agência Espacial Brasileira, AEB, órgãos ligados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O Amazônia 1 foi colocado em órbita pela missão PSLV-C-51, da Agência Espacial Indiana Indian Space Research Organization, ISRO. Com 6 quilômetros de fios e 14.000 conexões elétricas, o satélite tem por objetivo fornecer dados de sensoriamento remoto para observar e monitorar o desmatamento, especialmente na região amazônica, além de monitorar a agricultura no país. Internautas e telespectadores puderam participar com perguntas e comentários usando a hashtag Jogo da Velha Brasil no espaço. Em entrevista exclusiva à Rádio Nacional, o presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Moura, que acompanha a comitiva na Índia, disse que o momento é de expectativa e também de projeção do Brasil. Missão Amazônia e plataforma multimissão. A missão Amazônia pretende lançar, em data a ser definida, mais 2 satélites de sensoriamento remoto, o Amazônia 1B e o Amazônia 2.
Os satélites da série Amazônia serão formados por dois módulos independentes, um módulo de serviço que é a Plataforma Multimissão, PMM, e um módulo de carga útil, que abriga câmeras e equipamentos de gravação e transmissão de dados de imagens, detalha o INPE. Além de ajudar no monitoramento do meio ambiente, a missão ajudará na validação da plataforma multimissão como base modular para diversos tipos de satélites. Essa plataforma representa, segundo o INPE, um conceito moderno de arquitetura de satélites, que tem o propósito de reunir em uma única plataforma todos os equipamentos que desempenham funções necessárias à sobrevivência de um satélite, independentemente do tipo de órbita. Entre as funções executadas pela plataforma estão as de geração de energia, controle térmico, gerenciamento de dados e telecomunicação de serviço, o que possibilitará a adaptação a diferentes cargas úteis, além de reduzir custos e prazos no desenvolvimento de novas missões. Essa competência global em engenharia de sistemas e em gerenciamento de projetos coloca o país em um novo patamar científico e tecnológico para missões espaciais. A partir do lançamento do satélite Amazônia 1 e da validação em voo da PMM, o Brasil terá dominado o ciclo de vida de fabricação de sistemas espaciais para satélites estabilizados em 3 eixos, informa o INPE. Entre os ganhos tecnológicos que a missão deverá render ao país, o INPE destaca, além da validação da PMM, a consolidação do conhecimento do país no ciclo completo de desenvolvimento de satélites, o desenvolvimento da indústria nacional dos mecanismos de abertura de painéis solares, o desenvolvimento da propulsão do subsistema de controle de atitude e órbita na indústria nacional e a consolidação de conhecimentos na campanha de lançamento de satélites de maior complexidade.